Deus Domini, nunciavit Mariae. Irmãos e irmãs da Comunidade Católica Cristo Ama, estamos aqui mais uma vez para falarmos sobre a nossa caminhada. O tópico hoje é sobre a nossa vida de oração comum. Nós sabemos que todos nós da comunidade temos esse manual que a partir desse ano nos guia em alguns passos da nossa vida de oração comum. E hoje o tópico específico é sobre o estudo bíblico e a oração pessoal. Então, a partir de agora, a gente vai falar um pouco sobre a importância da oração na nossa vida cristã. Em segundo lugar, relembrarmos um pouco o roteiro e depois falarmos algumas dicas para que isso possa ser experimentado de uma maneira mais intensa e mais frutífera na vida de cada um de nós. Então, a oração, de acordo com o que o Catecismo da Igreja fala, ela vem a ser a vida nova de um cristão. Então, nós nascemos para Cristo e o nosso alimento se torna a oração. A oração ela é como o oxigênio que a gente respira, é como a água e a comida para o nosso corpo. Assim é a oração para o nosso espírito. Nós precisamos estar em profunda oração diariamente se nós quisermos que o nosso espírito esteja vivo e em contato de intimidade com Deus. Então, quando a gente fala da nossa vida de oração comum, um dos tópicos que a nossa comunidade vem a trabalhar nesse ano é sobre o estudo bíblico e a oração pessoal. Então, o estudo bíblico, ele precisa ser diário e a oração pessoal também. O roteiro que nós sugerimos para todos nesse nosso manual é que a gente comece fazendo um estudo bíblico com uma duração de pelo menos 15 minutos, em que você vai ler a liturgia diária, daquela dimensão da igreja, do sentido que a igreja nos convida a vivenciar naquele dia com o alimento da palavra. E depois que você fizer a sua lécio divina, o seu estudo bíblico, você vai partir, se possível, diretamente para a sua oração pessoal, para que essa oração pessoal ela seja mais enriquecida pelo poder da palavra de Deus. Quando você for começar a oração pessoal, então você tem todos aqueles passos que nós orientamos. Começar com as invocações, com o momento de pedir o Espírito Santo, batismo no Espírito Santo, aí você já pode orar em línguas. Fazer também um momento de perdão, pedir perdão a Deus pelos seus pecados, se arrepender dos seus pecados, mas também perdoar, citar o nome das pessoas que você precisa perdoar. Um momento de entrega, de renúncia, se possível uma oração proclamada de renúncia contra o mal. Depois pedir cura e libertação para a sua vida. Fazer um momento de escuta em que você pode anotar alguns tópicos de louvor e consagração a Nossa Senhora e ao anjo da guarda. Mas esses tópicos, eles podem ser melhorados se nós tivermos alguns cuidados. Então nós vamos falar agora sobre algumas dicas. Começando pelo estudo bíblico, nós orientamos que cada um de vocês tenha, por exemplo, uma agenda de direção espiritual, ou melhor, um diário espiritual, que vai ser onde você vai anotar as inspirações que Deus vai dar para você ao longo do ano, à medida que você for fazendo a sua oração pessoal. Então, nós somos convidados a fazer todo um processo de anotação em que a gente vai entender qual é a vontade de Deus para a nossa vida à medida que a gente vai estudando a palavra de Deus. Então, essa oração, a nossa oração vai ser mais abençoada, por exemplo, se a gente tiver o cuidado de fazer anotações na nossa agenda espiritual. Então, qual é a sugestão? Quando você começar a fazer o seu estudo bíblico, você vai ter, por exemplo, aqui as palavras relacionadas à liturgia diária. Então, para cada trecho da Bíblia que você lê, você pode anotar tópicos que lhe chamem a atenção. Por exemplo, aqui nós temos no dia atual, uma leitura de Gênesis capítulo 19, do versículo 15 ao 29, o Salmo 25 e Mateus capítulo 8, do versículo 23 a 27. Então, de cada trecho desse da Bíblia que eu for lendo, eu posso ir anotando aqui, na minha agenda bíblica, os trechos que mais me chamam a atenção, as palavras-chave que me chamam a atenção, que a gente chama isso de rema, que são aquelas palavras que caem de uma maneira mais forte no nosso coração quando a gente lê a Bíblia. Depois que a gente fizer a anotação dos principais pontos que a gente sentiu na leitura bíblica, a gente parte para a nossa oração pessoal. E na oração pessoal você pode continuar fazendo algumas anotações de inspirações ou de necessidades que você sentir de escrever ao longo da sua oração. Então,
essa é uma dica que todos nós podemos absorver para que a nossa vida diária de estudo bíblico e de oração pessoal possa permanecer de uma maneira mais firme, mais intensa, mais valiosa. E um outro ponto é que, de fato, você precisa estar com a sua Bíblia, irmãos. Você precisa estar com ela na hora que você for fazer a sua oração pessoal. É muito importante também que na sua oração pessoal você possa ter um horário fixo para ela. Nós deixamos aberto para que cada pessoa possa escolher o seu melhor horário durante o dia para fazer a sua oração pessoal ou da noite, mas eu gostaria de fazer um convite, um desafio. Se for possível, que todos nós possamos começar o nosso estudo bíblico, a nossa oração pessoal, ao despertar, por volta das 6 da manhã. Então, se você tiver essa disponibilidade, e é interessante que a gente se esforce para isso, para que toda a comunidade possa estar em sintonia, a gente possa fazer a nossa oração pessoal e o nosso estudo bíblico a partir das 6 horas da manhã. E, se não for possível nesse horário, que você possa buscar um horário em que você se adeque melhor, mas que você possa ter um compromisso, porque a cada dia que você estiver nos caminhos da oração, você vai perceber que a sua intimidade com Deus vai crescer e que muitos frutos vão brotar na sua vida. Então nós desejamos que, de fato, essas palavras possam entrar no coração de cada um de vocês e possam produzir muitos frutos. Que Deus abençoe a todos e que nós possamos continuar crescendo rumo à vontade de Deus em nossa vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.